Olá! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Novos Humanos. Eu sou Tânia Zacarias, estou aqui com Lígia Zottini e com uma convidada muito especial, Jenny Xi. Jenny, querida, bem-vinda. Muito obrigada, que alegria estar aqui com vocês, muito especial. E hoje um episódio especial, faz tempo, né, que a gente não vem na Casa do Pod. Sim. Pra gente contar um pouco sobre Inglaterra e desdobramentos, né, globais do que a gente tem visto dessas comunidades e novos humanos pelo mundo. Nosso último episódio falou, né, das relações, da qualidade das trocas, e de como a gente se conecta às pessoas quando está nessa perspectiva de novas consciências como inovação por campus, né? Acho que a gente tem bastante para contar sobre relações, campus, futuros e como tudo isso se deu. E etc. Relações mexem em campo e isso faz futuro. Né? E uns etcéteras, não é? Muitos todos. etcéteras. Acho que podia, Jenny, começar você se apresentando, Sim. né? Para as pessoas saberem quem é a nossa querida, pros íntimos, nossa querida Jedi. Uma amante do Mestre Yoda. Bom, Jenny Xi, um prazer enorme estar com vocês, Tânia, Lígia, aqui em Novos Humanos. Bom, eu tive uma versão corporativa, né? Então, depois de 33 anos no mundo corporativo, na tecnologia, hoje eu sou uma curiosa navegante de diversas dimensões que eu não conhecia. E estou, então, só descobrindo todo mundo aqui com vocês. Então, é uma honra enorme estar aqui com vocês. Maravilhoso. Mas acho que podemos contar seu antigo crachá? Ah, pode, Né? claro, óbvio. Quem era a Jenny no mundo da Matrix? Gente, Jenny, 30 anos, mais de 30 anos, né? 33 anos. 33 anos executiva da IBM. É porque ela é uma pessoa muito humilde, né? Mãe do Watson, única mulher da América Latina. A primeira. A primeira a Não colocar... posso dizer a única, não. Várias vieram depois, mas a primeira sim. a colocar a mão num computador quântico. Sim. Então, assim, não é... Uma futurista de essência, né? E quântica de essência. Olha, eu digo que assim, eu tenho muita facilidade para falar a linguagem das máquinas. Então a gente nas relações, não é? A gente se dá super bem. Mas ela está mudando, né? A gente na computação tradicional, que ela é muito lógica e binária, era mais fácil. Agora a gente tem um novo desafio que para mim é maravilhoso conhecer o universo quântico e até compartilhar um pouco com novos humanos em alguns espaços. Sim, chegaremos lá. E eu acho que quando você fala, amiga, também, né, a gente vem da mesma empresa, do mesmo encantamento pelas máquinas. Eu acho que máquina e consciência, embora na primeira pessoa eu não acredito que a máquina vai ganhar consciência, mas a dança entre máquina e consciência e mesmo os adjetivos, quando se fala eu sei a linguagem das máquinas, eu acho que é quase um semelhante a dizer eu sei os caminhos por onde a consciência também anda, né? Porque tem a consciência humana e tem as inteligências sintéticas. E a gente é tão convidado a olhar para as duas coisas que a hora que você vai pegar a camada de consciência, parece que esse dá um interessante, né? Tem uma simbiose, né? Mas eu concordo super com você que a gente está em frequências de consciência muito baixas. Neste espaço, as pessoas que falam em que, nossa, o computador vai ter a consciência das máquinas vai superar do ser humano, para quem tem a consciência baixa, sim, concordo. Não depende da máquina, depende da consciência da pessoa. Maravilhoso. Então, por essa ótica, sim, concordo, né? Concordo, né? Mas, Não, você tá brincando, e na verdade a brincadeira tem uma seriedade enorme, É. porque a gente está tão acostumado a operar por uma inteligência tão repetida, tão racional, tão matemática, tão hemisfério esquerdo, né, para quem me acompanha aí falando nos fóruns de futuros, que aí é fácil você falar, vai substituir a inteligência humana, né? Que inteligência humana, cara pálida, né? Acho que é desse lugar. e eu acho... racional vai mesmo, já perdemos. E até sendo bem hard mesmo, né? Quando a gente olha o mundo e o universo que a gente está vivendo hoje em dia, o mundo dos processos, o mundo da burocracia. Graças a Deus a máquina vai substituir o ser humano nesses espaços, sim. né? Porque a gente, na verdade, vai desburocratizar
Que é isso que as IAs que tanto falam, né? E eu Uhum. acho que a gente tem que desmistificar o que é a IA mesmo, porque eu não acredito em nada do que... Quando a gente começou com inteligência artificial lá atrás, os primórdios, não é isso que está aqui, né? Leia-se Mas- 97, tá, gente? A Jenny tá falando de IA desde 97. Só pra deixar claro pro pessoal há quanto tempo, né? Muito tempo, né? Não é isso do que se transformou, mas essa bolha já está estourando. né? Tá. Ela já tá Sabe o que eu estourando. gosto? Eu gosto do termo que a IBM usava. Porque a gente tentou, né, influenciar, a IBM influenciou várias agendas de tecnologia e inovação no mundo. On demand foi algo que a IBM criou. Foi. E entre outros termos, né, dos jargões tecnológicos. Quando veio esse movimento lá do Watson, daquela coisa lá nos idos de 2010, a gente chamava de computação cognitiva, lembra? Cognitive Eu acho que- Solutions. eu acho Era que a Business Unit. Eu acho que essa expressão entrega melhor. Sim. É uma computação, é um computador, é um calcular, é um processar de informações que pode aprender. É. Computação não é inteligência. Não. É diferente. E eu Totalmente. acho que era muito mais assertivo. Eu lembro que eu estava em advertising, né? Eu lembro É. que eu fazia muita propaganda ensinando a diferença entre o termo inteligência artificial e o que a gente gostaria que, de repente, os mercados pudessem ter adotado. Sim, porque ali a gente falava muito sobre acesso e democratização da tecnologia. É. E uma grande barreira é justamente você precisar de um teclado, um mouse. Então, no momento em que a máquina pudesse se comunicar da forma cognitiva como ser humano, aí seria tudo muito mais fácil, né? Mas também tem um outro ponto, que é essa história do lado direito do cérebro, né? Porque o nível de identificação humana com a expressão inteligência é tão alta Sim. que a hora que você fala que é uma inteligência, é uma ameaça gigantesca. Mas isso também porque a gente... Eu não vou dizer se... talvez se reduziu, assim, né? A expressão desse todo neste lugar, né? Aí a junção das duas coisas, que é a nossa identificação com a inteligência e a expressão inteligência artificial no lugar da cognitiva, estão, acho que, fazendo essa confusão, né? Não, maravilhoso. E eu acho que no TEDx, que vocês acompanharam, a Tânia estava lá comigo em setembro do ano passado. Nossa, já... É que ano passado para quando? Não, é setembro desse ano ou do ano passado? Do ano passado já. Que ano? Foi 2024? Pode que porque a Tem gente que tá botar- aqui fora a gente do tá aqui tempo, depois- né? Foi 2024, amiga. setembro foi 2024, Nossa, é foi. muito louco, assim, essa janela de tempo. Então, já faz mais de um ano, a gente tá gravando agora em novembro de 25. A referência que a gente traz lá naquela conversa era do Ian McGilchrist, que ele é uma referência mundial sobre estudos cerebrais de hemisférios. E ele fala que o hemisfério direito é o mestre. Por quê? Porque ele tem essas características humanas, que é a criatividade, a intuição, o artístico. O sensorial é o hemisfério direito que controla as sensações do corpo. Então, você só consegue experimentar a vida organicamente porque você tem um hemisfério direito controlando as suas sensações, seus sentidos, né? E que o hemisfério esquerdo deveria ser o emissário, aonde vai capturar essa capacidade enorme de perceber vida e fazer um processamento lógico, racional, organizado. Esse é o lugar que a máquina ocupa. A gente não precisa... Tem todo um outro lado, né? A provocação que eu trago lá é se a gente está preparado para habitar com consciência e integralidade esse hemisfério direito, que é o que vai nos trazer uma consciência humana mais expandida, né? E eu vou além, né? Ainda mais eu que venho de lá e estou num processo de descobrir o universo, né? É até além do que o hemisfério direito, é o corpo inteiro, né? Maravilhoso. Porque eu sou dessas, sim, que enquanto eu estava dentro do mundo corporativo, eu era a cabeçuda. É aquela coisa, pode cortar do pescoço para baixo que não serve para nada, Né? Os dedinhos, porque deixa o estava dedinho. habitando 300% a mente. Do sovaco para baixo, precisa digitar. É verdade, precisamos digitar. É isso. Bom, mas eu estava já no lugar que não precisava, era só falar. Então nem maravilhoso. isso precisava, né? Então eu habitava ali, né, o cabeção total, né? E, cara, eu vejo hoje, e de novo, não vamos falar aqui, mas quando a gente realmente entrar no universo quantum e a gente entender o que são as frequências e o quanto o nosso corpo inteiro é que vai gerar as informações, os dados, né? Aí a gente vai falar realmente num outro patamar. Maravilhoso. Adoro Sim. consciências corporais. É. Estamos aprendendo Bom. que ela é bem tio, né, amiga? Bem tio. O nosso próximo convidado, daqui a pouco vocês vão saber, vai contar bastante sobre isso. Mas Bem a tio. gente aprendeu com ele que você não consegue chegar no nível corpo, mente, espírito sem o corpo. É.
E o que acaba acontecendo... Não, mas é que, assim, é óbvio. Não, é óbvio. A gente tende a chegar lá intelectualmente Não, na assim, espiritualidade, eu não sei né? se pra mim é tão novidade assim, porque assim, o corpo, né? Acho que eu sou uma grande habitante do corpo, assim, né? Agora, o que eu acho que... Bom, o Peter vai trazer o que é do Peter, né? Mas assim, o que eu acho que é muito legal nisso tudo é sempre pensar que o corpo é o próprio condão da consciência. A gente falou disso uns episódios atrás, bem assim, atrás, né? Mas a inclusão, né? A inclusão do corpo, os yogis sabem disso há muito tempo, né? Tanto que eles praticam o espiritual por meio, né, do yoga. Primeiro você move esse corpo, as torções que tiram as toxinas, né? Tudo isso é muito parte para você poder ter uma mente limpa e chegar num espírito. Bom, eu vou dizer, Tânia, assim, Agora- só tem 4 meses quando eu ouvi pela primeira vez Tânia Zacarias falando habitem as costas. Habitem as costas. Eu falei, gente, eu conheço as costas dos outros que eu enxergo. A minha que eu não enxergo, não sabia que ela existia. Habita as costas, abre as costas. E eu falei, nossa, esse é um grau de inconsciência que vivemos hoje. Uau. Que eu acho que essa é a grande provocação, né? Porque a gente fica tanto na mente, e que para mim tem sido, assim, eu falo assim, eu estou numa outra dimensão. Aquela, sim, corporativa, ela está em algum lugar num passado tão remoto já, porque o salto foi muito grande. E parece óbvio. O salto foi quântico. Mas não era óbvio para mim. Mas uma coisa desse aprendizado do corpo desse ano, né? E aí a gente pode também ir entrando na Inglaterra, né? Pra voltar para esse quântico. Tem sido um aprendizado sobre o quanto o corpo tem que ser um receptáculo firme para dar conta da carga elétrica da consciência. Eu acho que esse ano, o nome do jogo, assim, do aprendizado para mim sobre corpo tem sido isso, assim. A consciência como algo também elétrico, se ela não encontrar resistência corporal, ela começa a queimar o sistema nervoso. Ela começa a dar bug no sistema nervoso. Ela frita o sistema nervoso. Então, acho que o corpo, mente, espírito, que só vai com o corpo, porque é óbvio, porque é uma trivibração, né? Que a gente fala, não, o corpo é um detalhe. Não só porque ele é parte fundamental do processo encarnatório, mas porque ele é container de conteúdo elétrico, assim. Sim. Esse tá sendo para mim o autolaboratório consciencial, assim, do meu ano, com algumas fritadas de sistema nervoso ao longo do caminho. Eu acho assim. que todo mundo foi mais para um lugar de corpo esse ano, ao redor. Mas eu acho que dessa inteligência de corpo, dessa beleza toda, né? A gente respeitou muito a intuição. E nós fomos, né, guiando e sendo guiado pelos nossos corpos, o entendimento do sim e do não. Chegamos a alguns convites para fazer trabalhos, Novos Humanos, né, os trabalhos de Novos Humanos serem expandidos. Sim. E um dos convites nos levou a um lugar Levou muito... nossos corpos. Levou nossos corpos todos, físico, emocional, energético, até a Inglaterra. Sim. Eu acho que, por favor, coloque a primeira foto pra gente. Quem está acompanhando a gente via vídeo, né? Vale dar uma olhada nessa primeira foto. A gente teve a linda possibilidade de ser convidado para participar de um grupo seleto de 30 pessoas que já entendia estudos de tecnologia, consciência, né, esse lugar mesmo do futuro que a gente olha em Novos Humanos, consumo, tecnologia, trabalho, o olhar desse ecossistema todo regenerativo, que nos levou a esse lugar super lindo chamado Broughton Hall, no Reino Unido. Eu acho que... Jenny, tá em 33 gerações, né? 33. Quem tá acostumado com essas séries, né, americanas, inglesas, na verdade, que conta a história dessas famílias que eram reis nos seus próprios condados, né? O Downton Abbey é um grande referência disso. Era uma casa, que inclusive essa casa estava lá na lista para ser o lugar de gravação desse seriado. Mas que mostra pra gente que tem um passado que dura o tempo, né? Uhum. Troca pra gente a próxima foto, por favor. Ela fica lá em Yorkshire, que é mais ou menos 4 horas, né? Ali da chegada do aeroporto, né? Sim. Trem, é bem no meião, assim, da Inglaterra.
E a gente teve a oportunidade de ir para lá com o convite de estar numa embaixada, né, de poder falar de futuro, de poder falar de ser, de repente, diplomatas não só de espaço, né? A gente representava o espaço chamado País Brasil, mas a gente também representa um tempo, né, de pessoas que estão estudando esses futuros, estudando aonde alguns já estão, mas muitos vão acabar chegando. E dentre a nossa delegação, que era maior, nós tínhamos 6 brasileiros. 6 brasileiros. Quer contar um pouquinho deles? Bom, uma das brasileiras, você já conhece, já foi entrevistada aqui no nosso pod, que é a Vanessa. A gente teve, né, quando chegou esse convite, como Novos Humanos, a ideia era levar representantes dessas grandes áreas de conhecimento que a gente trabalha, né, numa arquitetura bem, sempre muito coletiva, né, de especialistas. Então, eu e Lígia, né, como Novos Humanos oficial, Jenny, que eu acho que é a nossa grande nova humana da tecnologia, que é um pilar central para todo esse trabalho de novos humanos. Vanessa, que está lá nos primeiros podcasts. Com certeza a nossa nova humana, que está olhando esse futuro do consumo, né? Via Vasa, ela tem uma trajetória muito, muito, muito importante no mercado de consumo e leva muito, né, do que esses novos olhares para famílias empresárias que estão à frente do varejo, né? Que é o grande território do consumo do nosso país. Mari, parceira, né, a amiga parceira de Dubai também, que está lá tecendo o futuro da educação. Então, como que essa consciência, né, adentra territórios da educação. E o Bruno é um ex-executivo da indústria farmacêutica, é um ser humano também incrível, com um despertar e uma consciência maravilhosa, e que está à frente do estudo da longevidade da saúde à luz da consciência, né? Então, ele é fundador de uma consultoria aqui e cofundador do Longevity Hub na Europa. E eles investem em projetos de tecnologia, natureza e consciência atrelados à longevidade. Então, juntos, a gente cobre esse grande território de mapeamento, todos líderes, né? Então, acho que liderança tá nata em todo mundo. Juntos, a gente cobre esse grande território de olhares para que cada um pudesse beber das fontes e também trocar com esse grupo de pessoas do mundo. Éramos 30 pessoas, numa agenda bem intensa, entre treinamentos de Imagineering, que a gente vai falar um pouquinho, e olhares de futuro, e um ouvir, né, de vozes e aprofundar em conhecimentos de nomes potentes que estavam lá. Então, cada um estava sendo guardião de um olhar de interesse, de um recorte que possibilita a gente de entender o todo de uma maneira mais ampla. Então, essa foi nossa delegação. E acho que saímos de lá com muitas coisas interessantes, né? Acho que falar um pouquinho das vozes que estavam lá, né? Que mais nos chamaram. Jenny, quer contar um pouquinho? O que mais te chamou? Vai, para eu passar a palavra também. Dos nomes. Dos nomes ali do nosso grupo, né? Obviamente, assim, por ser da tecnologia, o Decai foi o primeiro que me chamou a atenção, quando eu vi na lista mesmo, né? Decai, para quem não conhece, né? Ele foi um dos pais do Google Translator, né? Sim. Ele realmente estava lá criando, né? E ele também tem descendência asiática, sim, né? Então, foi interessante o momento quando ele perguntou quem aqui fala mandarim. Eu falei assim, eu levantei a mão. Maravilhoso. Ele ia fazer uma brincadeira em mandarim, sim, ninguém ia entender. Eu falei, eu entendo, né? Então, teve ali uma conexão, obviamente, natural entre nós, né? E gostei bastante da visão que ele traz da IA, né? E que é mais um chamado, né? De que esta geração de IA generativa que a gente tem hoje, né? Ela vai ser a última geração que ela é treinada por seres humanos. Porque as próximas gerações, e aí a gente está cada vez mais próximo da AGI, né? A IA geral, né? Ela já vai ser totalmente treinada e desenvolvida por IAs, né? E qual é a nossa responsabilidade como responsáveis aí pelo parenting, né? Dessa IA, né? Então, me chamou bastante atenção isso. Mas é verdade que, assim, eu acredito, ainda mais quando toda semana tem coisas novas surgindo, cada vez mais a IA, ela tá sendo mais um espelho das consciências de cada um, né? Então, quando eu olho para a IA, eu olho para ela e falo assim, bom, os brinquedinhos estão cada vez mais divertidos, mas daí a realmente será a ferramenta,
coloco ela assim no lugar onde ela deveria estar, que é o que eu acredito muito hoje, que é a hiperautomação. Mais do que isso, sim, toda a parte de criação de imagens, maravilhoso. Isso é core business? Aí eu tenho muitas dúvidas. Isso substitui ser humano integralmente? Ser humano sem consciência vai substituir, né? Agora, com a consciência expandida, com mais entendimento, aí a gente está falando de uma outra, de uma outra conversa, né? Então, o Decai, para mim, ele e as pessoas que estavam em torno ali de tecnologia, né? Então, a Samantha, né? Que escreveu ali, né? Ela tem ali uma música que ela falou que ela vai ser enviado pelo foguete da NASA lá para o espaço, né? Então, uma canção bonita. Então, eu acho que foram as pessoas que me chamaram a atenção. E eu acho que, assim, a arquiteta, me deu um branco. A Kay. A Kay, ela foi muito mãezona, assim, do primeiro momento que eu encontrei ela, sabe? Já no abraço. Então, mas assim, uma mega executiva, né? Da área de arquitetura, que também compartilhou alguns dos projetos em que ela e a empresa dela estão envolvidos, né? Em grandes construções arquitetônicas, olhando o planeta e todas as consequências que o planeta está sofrendo já desde hoje e que vai sofrer nas próximas décadas, né? Já existem todos esses estudos e tem aqui um espaço que já teve uma gravação aqui com a Christy, né? Sim. Falando sobre isso. Acho que foram as 3 pessoas que me chamaram ali, brilharam mais no primeiro momento. Acho que só para assim, aterrizar, né, para quem tá ouvindo a gente, a Kay, eles têm estudos, gente, sobre, por exemplo, como fazer a reocupação dos primeiros andares de prédios de Nova York, né, sendo uma ilha, quando a água do mar começar a subir. Então, acho que só para dar umas bordas para vocês dos tipos de conversa, né, interessantíssimas, assim, que a gente teve... Um grande escritório, né? Um grande Ela olha tanto esse lado prático de mudança climática, como toda uma arquitetura para neurodiversidade. Então, sim. assim... acho que só fazendo um ponto na sua fala do Decai, eu sigo na mesma história. Eu não acho que eles... Porque para o Decai pedir que a gente faça a parentalidade de uma IA, ele assume, e ele tem um livro enorme sobre isso, ele assume que a IA é um sujeito psíquico. Eu, Lígia, nos estudos que eu também faço sobre essa tecnologia, eu não acredito que seja um sujeito psíquico. Ela é muito mais um espelho psíquico, por isso do espelho que você usou. É muito mais parecido como um oráculo, oracular, de estudos como Jung, alguma coisa que conversa com a psique humana, mas não um sujeito psíquico. Então, eu estou no seu time. Acho que a gente tem que, sim, fazer uma boa educação do ponto do que a gente vai carregar dentro dessas IAs para não carregar os vieses que nós temos. Mas o fato é que cada um está treinando a sua. Né? No futuro, provavelmente, você vai ter um gêmeo digital, e esse gêmeo digital vai pegar 20 anos de uma IA que está te acompanhando desde o ano 1, que foi há 3 anos atrás. Então, a sua IA sabe muito de Jane, a minha sabe muito de Lígia, a tua sabe muito de Tânia, tudo que Tânia faz. E daqui 20 anos ela vai ser a melhor versão expandida ou espelhada de nós. Sim. Entendeu? Então, é o conjunto de nós. Então, eu gosto de acreditar que a gente tem que nos parentalizar e, por consequência, essas IAs, né? Ainda coloco assim, vai ser a melhor versão digital. Digital. Porque com certeza. Aqui sabe ler campo, que canaliza, não vai rolar. Não vai. Eu ainda seria a melhor versão. Exato. Todas nós, né? Sim. Acho que a gente pode ir pro próximo. Para quem está acompanhando a gente aí no visual. Acho que falando de local, Broughton, né? De local ainda, né? Então Broughton, acho que assim, né? Um lugar sem precedentes. Vale dar um Google e ver o que eles estão fazendo lá. E para além, né? De toda a beleza dessa coisa antiga mesmo, né? Maravilhoso se acordar. É especial acordar num lugar que você fala, nossa, acordei num castelo inglês aqui, né? E toda a beleza que isso traz. A potência de ser, então, uma terra que está há 33 gerações na mesma família. Desde 1079, gente. É muitos séculos para trás. A gente nem tem, né, como brasileiro, repertório celular, né, dessa quantidade de tradição, né?
com todos os desafios que significa estar há mais de 1000 anos, né? Assim, fico imaginando só de imposto que eles pagam aí, né? Então, assim, todos os desafios de seguir com uma propriedade, cada um dos guardiões fazendo seu papel. O guardião atual, Roger Tempest, ele transformou essa terra num centro de consciência e regeneração. Então, foi feito um trabalho lindíssimo, né? Inclusive que o Peter, que é o nosso próximo entrevistado do podcast, ajudou de fazer quase uma acupuntura energética. Quase não, né? Uma verdadeira acupuntura, um trabalho de ajustes das linhas de Lenz, enfim, naquela terra. Tem uma parte enorme de reflorestamento, agricultura regenerativa. Enfim, o lugar está disponível prioritariamente a projetos e retiros e lugares de consciência. E eles também, aí a beleza do melhor da tecnologia humana, com a tecnologia do dinheiro. E o que essas 3 tecnologias juntas podem construir. Eles construíram um spa maravilhoso, com tudo, um centro inteiro holístico, né? De well-being. De well-being, assim, que é bem conectado com o que a gente fala sobre o quiet luxury, né? O silêncio. Então, para quem tá vendo a gente na televisão, que é essa foto aqui que tá lado a lado, né? Com uma das partes internas ali da propriedade, mas com essa coisa muito clean, com mantras tocando, um convite profundo ao silêncio, né? Então, toda uma arquitetura pensada para isso, com águas regenerativas. Então, é um lugar, assim, muito bonito, né? E acho que realmente um privilégio sem igual, né? Da gente poder viver isso tudo num espaço como esse, né? Sim, eu acho que ali você tem além dessa hiperestrutura de well-being que está entre as melhores da National Geographic do planeta, você tem uma reconstrução de labirintos que foram feitos através dessas acupunturas. A terra não tinha as pedras, né, os stones, né, os hands, mas eles fizeram porque eles entenderam que ali tinha uma energia de megalíticos. Eles fizeram toda uma jornada que vai desde o xamânico, de espaços de fogueira, de tendas de calor, e você vai andando, porque a propriedade é enorme, a gente não conseguiu cobrir ela inteira. Você vai capturando pedaços de como você vai experienciando as camadas de tempo. Eu acho que o que mais... A nutrição, né? Que coisa... Muito viva. O que é se alimentar, Jane? Acho que aí você pode dizer o que acabou acontecendo com o seu corpo, que estava num processo de regeneração também. O que é estar no lugar onde a energia está curada, a terra está regenerada, o alimento que sai dali vivo direto para as mesas, né? Porque tem toda uma culinária viva. Que a gente passou fazendo meditações em alinhamentos e trocas, né? Onde o grupo também tinha algum conhecimento dessa regulação. O que acontece com os nossos corpos, né? Eles respondem a isso. Respondem, nossa, e respondeu de uma forma que, assim, muito surpresa, né? Eu ainda digo, eu fico chocada ainda quando eu me lembro, né? Porque todas as manhãs a gente já começava, né, com uma agenda, com uma meditação, uma alimentação, assim, magnífica, né? E a gente tinha uma caminhada após almoço, né? No primeiro dia, então tinha 24 horas que eu estava naquele espaço, né? No retorno dessa caminhada, eu estava conversando com uma das pessoas que a gente conheceu ali, e eu percebi que eram 5 horas da tarde e eu tinha voz. E eu que estava numa recuperação, né, de um câncer, eu perdi uma corda vocal, eu ainda estava com muitas restrições para falar, né? Claramente, assim, eu tinha voz na parte da manhã, na parte da tarde eu já não conseguia falar, né? E aquele dia, conversando e chegando no retorno dessa caminhada, eu percebi que eu estava falando com esta voz que eu tenho hoje e que ela eu diria, bem próximo a 90% do que era a minha voz anterior. E isso eu não tinha conseguido chegar ainda pós-cirurgia, né? Mas é aquela coisa, sempre dá aquela dúvida, né? Como uma boa cientista, assim, né? Cabeçuda, né? Eu corri para a Lígia, que me conhece há mais tempo, e falei, Lígia, você tá me ouvindo? Tá ouvindo a minha voz? Porque a gente não ouve a nossa voz, né? E aí ela falou assim, sim, tô te ouvindo. Ela falou assim, não, Li, presta atenção, você tá ouvindo a minha voz? Ela, amiga, sua voz voltou. Super emocionante. Assim. E assim, desde que eu voltei da viagem, nem a minha fono, nem o meu cirurgião que estão acompanhando minha reabilitação não conseguem explicar o que aconteceu. E isso porque eu vinha já fazendo todo um tratamento com neuromodulação. Mas o salto que eu dei em 3 semanas, eles não conseguem explicar.
Amiga. Regeneração. E eu acho que o que a gente visitou, então, foi uma ilha de futuros mesmo, né? Toda vez que a gente fala, olha, é tão importante Novos Humanos ter as referências, que um dia o nosso aplicativo vai se materializar, né? Que é a gente saber onde estão, né? Esses lugares de Novos Humanos. Se tivesse já um aplicativo, um mapa aí, a gente já teria feito um pin bem grande lá no Broughton Hall. Teria. Porque, na verdade, é isso. Esse é o poder desses lugares, né? Não é só o melhor da infraestrutura física, não é só o pensamento desse autorregulação neuropsíquico emocional, mas é tudo isso que está no invisível. E foi até uma das conversas que eu tive com a Kay, né? Que ela é super arquiteta, ela vai até a neuroarquitetura de diversidade. Eu falei, Kay, eu sempre, como futurista, eu lanço um desafio. Você já faz arquitetura energética? Ela falou assim, como é isso? Aí eu falei... Sabe que se a gente está aqui nessa casa, você consegue sentir que tem 33 gerações? Seu corpo sente? Ela fala, tipo, haunted house. Eu falei, mais do que só assombrada, né? Aí eu falei, vai com o Peter. E aí, porque o Peter fez o trabalho, já tinha contado, tem a tecnologia que ele vai contar aqui também de leitura de campo e consciência, ressonâncias, etc e tal. Ela ficou bastante maravilhada, mas era a primeira vez que alguém perguntava isso para ela. Então, o que eu posso trazer aqui como entrada o que a gente percebeu com uma delegação brasileira é que a gente pode aprender de novas tecnologias com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com Israel, com China, com Rússia. Mas de Novos Humanos, gente. Esse povo que gosta de viver corpo, mente e alma, tudo misturado, a gente exporta coisa boa. Viu? A gente exporta. Eu acho que teve uma coisa muito especial para nós duas, que pesquisamos, né? A gente tá sempre pesquisando, trazendo referência e tal. E eu acho que, obviamente, a gente foi buscar também referências, né? E benchmarks pra gente. E foi muito especial perceber que dentro do benchmark, a gente é benchmark. Não tô falando de Tânia e Lígia como pessoas, mas como representantes do Brasil. De uma sabedoria de viver um corpo, mente e espírito de um jeito que o Brasil... Putz. Nossa, a gente vai bem nisso. Então, assim, brasileiros e brasileiras que nos escutam, se orgulhem. Porque junto com isso, a nossa síndrome de vira-lata, porque faz parte do Código do Brasil... Sim. Sempre achar que quem tá lá fora tem algo a mais. E eu lembro que foi um momento bem emocionante para nós duas. De falar, o Brasil é celeiro, sim, dessa trimembração. E tem coisas lindas. Agora, só para não deixar passar, acho que isso da tua voz, né, Jenny? O quanto normalmente as pessoas duvidam disso, né? Porque é fácil perceber que um lugar te suga. E é fácil perceber também quando ele te cura. Sempre existe os dois lados. Ainda, mas será? Mas isso, mas aquilo. Porque a voz realmente foi inegável, você ouviu. Mas, ademais disso, tem várias camadas de coisas que acontecem. Eu escuto isso, eu senti isso muito, e eu escuto isso de quem vai pra Amazônia. Quando vai lá pro meio da floresta. Que você sofre reprogramações que você não faz a menor ideia quais são, mas você volta e alguma coisa mudou, né? Então, lugares te degeneram. E lugares te regeneram, né? E te devolvem a sua matriz perfeita original. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. E os povos ancestrais sabiam disso, né? Porque quando a gente vai... acho que não vai dar tempo da gente chegar nesse capítulo. Talvez você já tenha que voltar. Porque a gente saiu do Broughton e fomos para Glastonbury, né? Que é uma jornada toda à parte, né? Que é uma jornada do feminino, de Madalena. Mas pra gente dizer que os portais, as linhas de leis, esses lugares que tinha pirâmide em cima, que tinha pedras levantadas, que esses povos todos, esses ancestrais, esses xamânicos de tempos imemoriais, eles já sabiam, Temos entendeu? que fazer esse podcast. Vai ser um misto de Novos Humanos com origem. Vai, tem que sair a Gabi junto. Um bem bolado aqui. É muito especial, assim. Agora, eu queria, nessa linha, só pontuar, porque a gente pode voltar nisso no outro pod, mas pra mim, a gente, né, ouvindo essas pessoas maravilhosas, acho que ficaram... Eu conectei com essas falas também, mas pra mim, duas, acho que foram as que ficaram no meu coração. A do Decai foi uma, sim, foi muito especial ouvir. Mas teve uma outra do Jeff, né? O Jeff é um homem, enfim, super infiltrado, né? E em várias instâncias que estão olhando e tecendo futuros globais em muitas camadas, né? E ele trouxe muito sobre a nova tecnologia do dinheiro, né? A gente não vai conseguir adentrar nisso profundamente, mas eu acho que vale pontuar esse momento, que é
o olhar de que sim, há novas tecnologias de dinheiro sendo consideradas, novas tecnologias que vêm para nos ajudar a construir um novo sistema que une não só um novo tipo de pensamento, mas uma moeda a serviço do bem comum, e ela está conectada com frequência e consciência. Nossa, Tânia, mas como? Não sei explicar. Precisei da Jenny 2 horas comigo, porque ela falou, você sabe explicar sim, você faz isso com outra linguagem. Mas precisaríamos de um tanto de tempo, mas eu gostaria de deixar isso arquivado aqui em Novos Humanos, que tem esses campos de futuro vindo e que frequência, consciência serão parte de construção de moedas de futuro. E não estamos falando de moeda simbólica, a gente está falando de moeda tecnológica, né, Jenny? Total. Eu acho que não vai ser segredo para ninguém que a gente olha ao nosso redor e que essa economia, o modelo da economia que a gente vive hoje, ela não se sustenta. Não se sustenta há bastante tempo, né? Agora, não é possível que ninguém parou para pensar ainda, não é? E esse que é o lance, na verdade, do ponto de vista de tecnologia, já existe, a solução ela já foi criada. A grande pergunta é o quanto nós, seres humanos, estamos preparados para absorver essa tecnologia. Ele é um grande defensor do Bitcoin. Exato, exato. Estamos falando, sim, de blockchain. E já existe, há muito tempo já existe. Só que o mercado e a nossa sociedade não está preparada ainda, né? Então, o que o Jeff trouxe numa linguagem ainda muito difícil ali, né? Muito encriptografada ainda. Mas o que ele trouxe foi isso. E aí, quando eu ouvi falar, eu falei assim, gente, sim. Aí a Tânia olhava assim, desconfiada para mim, e falou assim, Tânia, você fala isso. Só que a sua linguagem, que é a linguagem da natureza e que é a inteligência da natureza, nós cabeçudos é que não entendemos. A gente precisa só fazer a conexão ali das duas línguas por conta das diferenças de frequência que tem nas duas línguas e a diferença de consciência que tem na linguagem. Na hora que a gente conseguir nivelar isso, vai ficar mais fácil de digerir. Mas uma coisa que eu acho legal dessa fala, tanto de dinheiro, quanto tem a ver com o que o Peter traz, que a gente vai falar com ele, que tem a ver com o que a gente fala em regeneração, às vezes a gente tende a achar que vai só mais um passinho evolutivo. Mas muito do que esses diálogos estão falando são realmente de novos sistemas. São. Não é só o blockchain melhoradinho. Não. São novas lógicas, são novas estruturas de pensamento, são realmente novos sistemas mentais, energéticos, que vêm para construir o novo, né? Ademais desse sistema falido. A característica, e não dá para entrar aqui, embora eu tenha algumas críticas na defesa do Jeff, ele falou que eu deveria estudar mais, porque minha mente estava muito colonizada. Mas ele não me respondeu, né? De qualquer forma, o que eu acredito que o blockchain ou que a própria Bitcoin venha a ser, é algo que vai ser uma economia da abundância mesmo, porque ela, teoricamente, tira os intermediários, ela liga quem produz com quem precisa, né? Hoje, por exemplo, quem produz, quem tem com quem precisa, está em plataformas como as que chega o carro na sua casa, a comida na sua casa, tem um intermediário. Teoricamente, essa tecnologia tem a possibilidade de tirar os intermediários e ligar as pessoas humanas. Você rodando dinheiro, rodando valores de horas trabalhadas, energia humana em troca de matéria, muito legal ser com blockchain, porque ela é transparente. Então, ela vai ser a casa da transparência, a casa da possibilidade de saber de onde vem a origem daquele dinheiro, quem está fazendo com quem está recebendo. E para isso, já existe há mais ou menos 10, 15 anos, né, desde o crash, ali, pelo menos o Bitcoin, desde o crash dos bancos americanos, um protocolo nasce ali em 2008, 2007, 2008, com a quebra. E vem para os dias atuais, só que a gente não tem humanos ainda em larga escala que opera pelas mesmas características. Você vai ser transparente, verdadeiro em tudo que você faz e prezar pelas confianças. A gente está mapeando essa gente, chama ela de novos humanos. Elas têm muitos nomes. Mas o fato é que, para ter a tecnologia, precisa ter o humano sendo capaz de usá-las. Sim. Né? Sim. Do contrário, a gente está vendo o que está acontecendo com os primeiros movimentos, né? Ele é capturado, aí tem gente que rouba o Bitcoin das outras pessoas, aí você começa a ver que uma série de dinheiros de lugares não lícitos vai para esse tipo de lugar. Então, assim, a gente precisa de melhores humanos para, de fato, essa tecnologia também estar madura
a ponto de ser usada com a potência máxima. E acho que o Peter, ele traz isso, né? Sim. Acho que nessa nossa próxima fala, e ontem a gente esteve com ele, né? Então, ele traz isso e ele costura de uma forma, eu acho que muito bela mesmo, né? De costurar todos esses pontos e não gerar crises, né? Porque parece que quando a gente fala uma nova economia, parece que o mundo vai acabar, pensa assim em crash, né? E não é bem por aí, porque tem uma transição, né? E interessante que ontem eu estava conversando, né, no pós, né, da conversa com o Peter. Não, mas como você acha que vai ser uma economia? Não vai ter mais trocas? Eu falei, não. O modelo de troca sempre vai existir, ou seja, consumo sempre vai existir, porque nós, seres humanos, não somos autossuficientes. A gente sempre vai estar trocando com o outro de alguma forma. Isso não significa que precisa ter uma moeda, que é o que hoje a gente classifica como dinheiro, né? Não, vai ter uma outra moeda, simplesmente isso. Mas vai ter, obviamente, uma transição, não é da noite para o dia. Se eu paro e olho um pouco o tempo, né? Quanto tempo levou para a gente realmente democratizar a internet? Que surgiu lá atrás, muito antigo, a internet já existia. Mas quando realmente democratizou, foi na pandemia. Por quê? Porque foi necessário, não tinha outra forma. Aí a gente democratizou. Então, veja que tem um tempo para que as coisas aconteçam. As transições, elas levam também um tempo. O tempo é um outro capítulo, né? Mas existe uma coexistência até que uma sobressaia a outra. E aí, modelos que existem, que são os status quo que a gente tem hoje, eles vão ser cobertos pelos novos modelos, porque o antigo, ele passa a ficar ultrapassado. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Do consumo para o consumos, né? Como diz a Vanessa. Exato. A gente vai, infelizmente, ter que fechar, mas eu acho que a gente tem mais episódio aqui, né? Tem, com certeza. Acho que a gente pode fechar dando gancho para a próxima conversa. Acho que de todas as pessoas maravilhosas, tinham 30. A gente teve 10 minutos de cada uma dos special shots que a gente tinha oficial. E o pouquinho que a gente conseguia ali no café, no almoço, nas caminhadas. Mas Peter foi, eu acho que, o que brilhou enorme, né, para mim, para todos nós. Ele é uma grande referência dos estudos da consciência como inovação. Sabe, novos humanos na raiz, assim, junto com tudo que a Inner é, junto com o que o Voicer é, junto com tudo que você já está estudando junto agora. Com Origens também, junto com assim, tudo. Imagina tudo na mesma pessoa. Então, assim, eu acho que para mim, ter encontrado o Peter às 14h14 foi um grande presente desse ano. Sim. Tô de acordo. Bom, então o nosso próximo episódio é com o Peter. Ele é em inglês, né? Acho que vale dizer isso, mas quem quiser depois ouvir e usar dos aplicativos tecnológicos para traduzir, vale a pena. E acho que fico aqui com um gostinho de quero mais dessa prosa com a nossa Jedi, viu? Um prazer enorme estar aqui com vocês e principalmente pelo convite de estar aqui nessa viagem do tempo e multidimensional que a gente fez, né? Foi uma honra enorme e transformador para mim. Obrigada. Uma honra se encontrar de novo, né? Muito lindo. Obrigada.